irmãos, mais uma vez vamos examinar a nossa obra, estamos avançando e vamos começar o título. Na última vez que conversamos, o nosso autor, havia sido desligado da carne e se sentia muito bem, mas percebeu que quando começou a se preocupar com aqueles que ficaram na retaguarda, começou a se sentir mal outra vez. Então Bezerra, percebendo, fez um alerta que ele procurasse o alto, certamente porque agora as preocupações da retaguarda ficariam para aqueles que ainda estão na experiência terrena. Nós costumamos nos preocupar com tudo. Quando estamos encarnados, nos preocupamos com a nossa prole, com as pessoas que amamos, e quando desencarnamos, a preocupação continua a mesma, porque o amor permanece até mais aflorado, aumentado pela saudade, pelo desejo de estar junto. Então, ele teve a tendência de preocupar-se, mas se reajustou rapidamente porque foi-lhe recomendado por Bezerra de Menezes que se ativesse a pensar no alto. Em dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraços de vulto. Ou seja, não seria difícil para ele, daí para frente, qualquer tipo de conflito que surgisse, qualquer novidade. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, ou seja, livre do cadáver, afastado, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. Então, o que ele disse? Para que Jacó não chegasse muito, não se aproximasse muito do cadáver, porque o desligamento tinha sido recente e ele poderia se desequilibrar. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, ou seja, passando a enxergar melhor, reparei estupefato que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Deve ter ficado surpreso porque tantos desencarnados ali se apinhavam na sua despedida da carne. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante. O enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Perfeitamente reconheceu o interlocutor gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando, sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Então ele procurou se lembrar, mas quem são essas pessoas? E conseguiu lembrar. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervosos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles, então ele andou doutrinando esses espíritos. Achava-me sumamente enfraquecido, ou seja, nesse momento ele estava ainda muito enfraquecido. Mesmo assim,
gostaria de responder-lhes. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Então ele reconheceu, através, na época, uma médium vidente, descreveu essas entidades e ele agora, olhando para eles, deu-se conta de quem era e qual foi a circunstância em que eles se encontraram. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso. Provocaria contenda, briga, discussão, desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Olha que interessante. Então, são todos desencarnados. Ele, inclusive, recém-desencarnado. Mesmo assim, recém-desencarnado, vamos perceber essas sutilezas. Ele está em companhia de Bezerra de Menezes, em companhia de um espírito de luz como Andrade, com quem dirigia a casa onde ele trabalhava quando ele era encarnado, e esses obsessores não enxergavam nenhum deles. Estavam do lado, falavam de maneira a demonstrar que desconheciam que eles estavam ali. É questão de vibração. Ele estava numa vibração muito mais elevada e os outros dois obsessores, necessitados, numa elevação, num patamar inferior. Então, um não podia ver o outro. A gente vê muito disso nos livros de André Luiz, que não são todos os espíritos desencarnados que podem ver uns aos outros. Aqueles mais elevados só são vistos quando se materializam naquele plano mais inferior, também de desencarnados. Então, não é todos vendo tudo, depende da vibração. Realmente procediam como se nos não vissem. Permaneciam junto de nós sem perceber-nos, tanto quanto no outro tempo me movimentava por minha vez ao pé das entidades desencarnadas sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo bondoso e calmo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto, quer dizer, do corpo, do cadáver. Levaram às vizinhanças, né? Não junto do corpo. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não consegui atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Então, havia veículos na rua e havia uma onda, como que uma onda de força, e ele não conseguiu ultrapassar. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos. É desaconselhável, por agora, a perda de reservas. Ele sabia do que falava. Contentei-me buscando avistar amigos nos automóveis. Bom, então, se não dá para entrar, ver os entes amados junto do cadáver, vamos olhar os amigos que se encontram por aqui nos automóveis.
grupinho de conhecidos atraiu-me a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude, mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. Foi a primeira vez que ele viu isso. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Receoso porque era desconhecido, encantado com as novidades que ele já pôde notar. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, falando de política mesmo, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna, que ali, ante os meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Palavras duras, palavras desrespeitosas, amargas, cruéis, e isso era influência desse espírito que estava ali subjugando a pessoa. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar estes dardos mentais. Então eram como que dardos, como raios que o atingiam e o alteravam seu bem-estar, alteravam, naquele momento, é um momento de muita sensibilidade, né? Encaminhamo-nos então para outro ângulo da rua. Afastaram-se, foram para outro lugar. Descobri nova agremiação de pessoas, quer dizer, um novo grupinho de pessoas as quais me afeiçoara profundamente. São pessoas com quem ele tinha profundos laços de afeição, ele gostava dessas pessoas. Busquei-lhes a companhia ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Então falavam sobre dinheiro, quanto custaria o enterramento. Sabe-se que Jacó era um homem rico. Sabe-se lá que tipo de apreciações descaridosas faziam naquele momento. E ele ficou decepcionado, porque eram pessoas que ele gostava muito. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me compreensivo e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei, feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício de minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto de pessoas, né? Emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de chuva balsâmica.
Vejamos o efeito da prece. A prece tem um efeito muito benéfico, seja encarnado, seja desencarnado. A prece deve ser a nossa amiga de todos os momentos. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Vejam a importância da prece em benefício daqueles que partem. Temos que nos conscientizar disso e antes de lamentar a morte, que a morte sempre chega no momento certo, no momento em que é chegada a experiência física. Então, ao invés de lamentar, de sofrer, de nos desesperarmos, de exclamações a respeito da injustiça, daquela morte, a prece. A prece ajuda o desencarnado a se libertar, porque ele precisa naquele momento de todo o auxílio possível para esse transe delicado. Ante a necrópole. Assisti, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade referentemente à qual tanta vez me reportara descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. Muitas vezes ele referiu antes que ele convidava os conhecidos em tom de brincadeira, de piada, bem-humorado, para que fossem ao seu enterro. Então, tantas vezes ele tinha falado nesse dia, agora estava lá. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos desencarnados reuniram-se a nós, abraçando-me, declaravam-se desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Então ali muitos desencarnados se aproximaram. Intensa curiosidade dominava minhas emoções. Quando o cortejo parou. Era a entrada para a necrópole, para o cemitério. Afinal, todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo, ou seja, cheio de compaixão, ele recomendou: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes, aqueles desencarnados que se juntaram ao séquito, aqueles amigos que queriam levá-lo para a passagem para a esfera próxima. Então, em seguida, ele recomendou a esses entes que estavam ali nos deixassem a sós até o instante da retirada definitiva. Pediu que se afastassem, porque o momento assim o exigia. Percebendo-me o desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte.
Então, se ele estava desejando aproximar-se daqueles que o amavam e que ele amava, essas vibrações iriam até ele, onde quer que ele estivesse. Não precisava entrar no cemitério nesse momento e perturbar-se. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia. E agora nós vamos iniciar o capítulo 6, que chama A Passagem. Vamos começar. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Então, se é fácil deixar o veículo físico, não é a mesma facilidade para deixar a velha morada. São os costumes, são os afetos, né? Tudo isso é muito difícil abandonar. Posso dizer hoje que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde. Ou seja, ele vai se debater, mas não vai modificar sua situação. Porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam encarceramento nas próprias criações inferiores. Somos o que pensamos, somos os nossos atos. Aquilo que construímos é nesse mundo que vamos habitar. É isso que ele está nos dizendo. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. É aquilo que Jesus nos recomendou, que tratássemos de nos reconciliar uns com os outros enquanto ambos estamos no caminho, porque depois as coisas se complicam. É essa a observação que ele faz, que procuremos corrigir os nossos erros enquanto ainda estamos na Terra, para que possamos desfrutar de situação mais favorável quando abandonarmos o invólucro terrestre. Na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. E agora? O que vai acontecer? Ele tinha inúmeras perguntas em mente e muitas dúvidas. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com um afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas em determinado sítio fronteiro ao mar. Então, combinaram um encontro na praia. Vamos nos encontrar daqui a 2 horas.
Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqueci contente. Gostaria de ir até a sua casa, dizer o adeus? Ele achou a ideia muito boa. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei enternecido tudo o que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho. E, de permeio, com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina. Abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. A que destino me conduzia? Irmãos, com essa pergunta, vamos interromper o nosso encontro de hoje para deixar também em vocês aquele desejo de continuarmos, de ver o que vai acontecer a seguir. Não sei se todos têm o livro, alguns não têm. Então vamos fazer um suspense aqui para sabermos o que vem a seguir. E quero me despedir de todos, agradecer a atenção e rogar a Jesus que nos abençoe. Fiquem bem, fiquem em paz.